Bom, pessoal, então quem acompanha o canal sabe que uma vez por mês eu trago para o início do vídeo aquilo que normalmente eu coloco no final, que são as formas de apoiar o canal. E eu faço isso a partir de uma proposta, de uma sugestão que vocês me deram e eu sou muito grato por essa ideia, por essa dica que vocês deram aí, até porque dadas as características do canal, dado o fato de que eu faço a minutagem dos vídeos, eu deixo os temas disponíveis na linha do tempo para que vocês possam escolher os assuntos que vocês vão assistir, muita gente não assiste o vídeo inteiro, de forma que pode querer apoiar o canal, pode ser até uma pessoa que está chegando recentemente e nem saber que tem formas de apoiar o canal, já que eu falo só no final e muita gente não assiste o vídeo inteiro. Aí alguns de vocês me sugeriram, professor, uma ou duas vezes por mês, coloca isso no início do vídeo que eu acho que vai ser importante. Então estou fazendo isso e realmente a ideia foi muito boa. E eu sempre comento sobre os apoios por quê? Porque apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo, a receita deles não garante a existência do canal, não garantem esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, que é uma série de discussões que eu faço diariamente com vocês. De forma que o que mantém o canal efetivamente são os apoios financeiros dados por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Trouxe aí as três formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as três são bem-vindas, seja lá que maneira vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, tem o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, vocês ajudam direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês quiserem, que tiverem, aquela faixa que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. Repito, as três formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. E agora a gente parte para a tela habitual, que é a tela onde aparecem os temas do dia, 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos aqueles assuntos que forem do interesse de vocês, inclusive, até por isso me atrapalhei, quem quisesse saltar essa primeira parte, porque já sabe que eu vou falar sobre as formas de apoio, já sabe que tem as formas de apoio, poderia ir direto para essa tela, para ver quais temas eu vou discutir, ou partir direto para o primeiro tema, né? Então, quem acompanha o canal já sabe que pode fazer isso, e até por isso, uma vez por mês, eu trago para o início do vídeo as formas de apoio também. Partimos para o primeiro tema, então. Esse primeiro tema está dividido em duas partes. Vou falar primeiro a respeito da visita do Putin ao Vietnã. Já pincelei isso anteriormente, mas agora o cara chegou lá e eu quero falar um pouco sobre algumas pautas das discussões de dois países muito relevantes aí no cenário internacional, tanto o Vietnã quanto a Rússia. E na segunda parte desse primeiro momento ainda, antes da gente partir para o Oriente Médio e os outros assuntos, eu quero falar a respeito da escolha do novo chefe da OTAN, novo secretário-geral da OTAN, que revela a estratégia do bloco para os próximos anos. Então é importante fazer essa discussão também, mas eu começo falando a respeito da Rússia e da sua visita ao Vietnã. Trago uma matéria do The Guardian, que é uma mídia do gosto dos algoritmos, né? Eu sempre trabalhando aí para ver se aumenta o alcance, sempre na luta, sempre na batalha. E a matéria diz o seguinte: Rússia e Vietnã concordam em fortalecer laços durante a visita de Estado de Putin. A matéria continua.
o presidente do Vietnã diz que os dois países querem impulsionar a cooperação em defesa e segurança, enquanto os Estados Unidos criticam a reunião por motivos óbvios, né? Pintei no mapa para vocês parte da Rússia de laranja, o Vietnã de amarelo. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Putin aparece como um aliado do Sudeste Asiático em meio aos atritos entre China e Estados Unidos. O Sudeste Asiático tem uma posição muito clara a respeito de como não gostaria que as coisas fossem conduzidas por China e Estados Unidos. Não nos coloque na situação de termos que escolher entre o nós ou eles. Já falaram isso repetidamente. Preocupam-se sim com o crescimento gigantesco da China, até porque são vizinhos ali, mas não confiam nos Estados Unidos por tudo que os Estados Unidos já revelou ao mundo. Então tem uma situação ali de um certo desconforto com todo o potencial econômico da China na vizinhança. Mas quando olham para aquele possível aliado que poderia ser um contrapeso de apoio nessa relação, enxergam os Estados Unidos, que não são nada confiáveis. A Rússia aparece como um importante aliado porque ele gera um equilíbrio de forças interessante. E aí essa visita ao Vietnã é importante por quê? Porque o Vietnã ele emerge como uma liderança, conforme eu coloquei ali nas letras azuis. A Rússia concordou com o protagonismo da associação, essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Que é essa associação de países do Sudeste Asiático, e o Vietnã emerge como uma liderança. Tem ali Mianmar, Vietnã, Laos, Tailândia, Camboja, Malásia, Singapura, Filipinas, Brunei e Indonésia. E dentre esses países, o Vietnã é uma liderança bastante grande, e ter boas relações com o Vietnã, a própria Rússia disse, é respeitar também todo o protagonismo desse grupo aí no meio dessas relações, que lógico, existe uma grande competição por parcerias entre China e Estados Unidos, mas existe uma situação ali na qual esses países do Sudeste Asiático não querem se ver pressionados a terem que optar por um nós ou eles, que é sobretudo imposto pelos Estados Unidos. Essa lógica de Guerra Fria, ou você está comigo ou é meu inimigo, é uma lógica que os Estados Unidos impõem e que deixa os países do Sudeste Asiático muito desconfortáveis. Numa relação China-Estados Unidos, pesquisas já foram feitas, a maior parte da população da região opta por confia mais na China. Até por isso os Estados Unidos utilizam o Japão, que em relação aos Estados Unidos é mais bem avaliado, né, do que a figura dos Estados Unidos, que é uma figura marcada por parcerias, entre aspas, que favorecem os Estados Unidos, por sabotagens, abandonos na hora H, todo tipo de instrumentalização, financiamento de bagunça, desrespeito à soberania, apoio ao terrorismo, e então a imagem dos Estados Unidos já não é uma imagem que gere confiança. Aí os Estados Unidos utilizam muito o Japão, que a despeito de ter problemas com vários países ali, dado o seu histórico expansionista ao longo do século XX, tem uma avaliação pelo menos melhor que a dos Estados Unidos na região, né? Continuamos aí, letras azuis. A Rússia falou em cooperação espacial, agora entrando mais nos aspectos que foram apresentados até o momento. Claro, eu não consigo pegar tudo o que foi dito, eu pego algumas partes importantes. Se mais pontos importantes aparecerem, eu vou trazendo ao longo dos próximos dias para discussão aí, lógico, né? Letras azuis. A Rússia falou em cooperação espacial, e isso é importante, embora falem sobre... Ambos também criticaram a utilização de guerras espaciais, que os Estados Unidos usaram justamente essa expressão. Tanto é que eu até critiquei, aqui de uma maneira irônica, né, da forma como a mídia corporativa abordou os Estados Unidos preparando Star Wars. Aí fizeram vários recortes com cenas do filme, que os Estados Unidos estavam simulando guerras espaciais para derrubar satélites, dando um tom leve a algo que é muito sério. Se fosse a Rússia falando sobre guerra espacial ou sobre a China, o tom da mídia não seria esse.
Mas como são os Estados Unidos, o tom era de brincadeira, aí põe um robozinho do Star Wars, aí põe um outro robozinho do Star Wars, aí coloca lá o Chewbacca lá, cenas dele, o Harrison Ford, coloca um monte de coisa ali para dar um tom leve aí, a, a esse tipo de prática, que é uma prática de guerra. Embora a Rússia e Vietnã tenham falado que são contra essas guerras espaciais aí que os Estados Unidos apresentam que estão se preparando, é lógico que todo mundo está colocando as barbas de molho. É lógico que todos os países sabem que a questão espacial diz respeito a guerras aqui dentro. Quanto mais as guerras dependem de drones, inteligência artificial, boa comunicação, quanto mais se percebe a fragilidade em tempos de guerra de cabos submarinos, estruturas que estejam na Terra e que possam ser atacadas, mais a comunicação via satélite para a guerra e para outros fins também torna-se central. E é lógico que essa discussão toda sobre a questão espacial passa por essas guerras do contexto da quarta revolução industrial. Muito embora, claro, a Rússia e o Vietnã estejam falando que é o uso civil, o uso pacífico, mas ninguém vai ficar dizendo que está fazendo encontro para preparar projetos para as guerras da quarta revolução industrial, né? E também para o desenvolvimento do projeto nuclear vietnamita para fins civis. Então, sempre destacando o uso civil. Mas a gente percebe o que no mundo? O discurso diplomático é todos estão fazendo uso civis da energia nuclear, mas quando a gente vê os estudos que aparecem, é todo mundo aumentando seu arsenal nuclear. Então é lógico. O Vietnã tem o objetivo de desenvolvimento de tecnologia nuclear para usos civis? Lógico que tem. Todo mundo tem esse objetivo. Mas a questão nuclear está sempre no horizonte para fins militares. Até porque existe uma corrida nuclear. Todo mundo está se armando mais com armamento nuclear. E aqui eu não estou dizendo que eu sou a favor, sou contra, não estou dizendo nada aqui. Já falei várias vezes meu posicionamento, mas estou dizendo que o fato é, todos estão. Todos que podem e que têm condições estão aumentando seu arsenal. Agora, os outros que não têm estão buscando isso. Qual é o país? Alguém vai ver um país dizendo, não, eu não quero aumentar minha tecnologia nuclear, nem quero ter nunca armamento nuclear. Dizer isso de maneira livre, soberana e autônoma, não. Pode dizer isso sob pressão ou como marionete, mas por de livre, espontânea vontade nunca vai dizer uma coisa dessa. Então é lógico que todo projeto nuclear, a princípio, é para uso civil. Depois é que a coisa muda, né? Letras vermelhas. Mesmo com atritos históricos, o Vietnã extrai resultados de suas relações com China e Estados Unidos. Inclusive, matérias da mídia corporativa destacaram essa habilidade do Vietnã, que eles chamam de diplomacia flexível, né? Diplomacia estilo bambu ali, né? Que ela, mesmo com países com quem tem problemas históricos, a China por um lado, os Estados Unidos por outro, mantém uma relação pragmática e de ganhos para ela. Que é uma relação que, dada a conjuntura, dado tudo que já aconteceu historicamente entre essas forças, o Vietnã consegue extrair o melhor delas. Então existe um grande elogio mesmo na mídia corporativa por essa opção pela estabilidade. Até porque o Vietnã apresenta-se como um horizonte de investimentos caso a China seja sancionada. Então os países, por força das circunstâncias e também por ter atritos com a China, são forçados a paparicar o Vietnã, que segue essa trilha, né? Um governo socialista que abre o seu mercado e desenvolve, mas mantendo o dirigismo do Estado e a centralização do poder do Estado. E cresce bastante com isso, se moderniza bastante com isso. Agora a gente parte para o outro assunto. Por outro assunto não é o tema, é a segunda parte desse primeiro tema ainda. Que é, o que tem no título? Rússia amplia alianças, e aí coloca na mesa mais parcerias que quer com o Vietnã, e a segunda parte é o novo chefe da OTAN, que é o holandês Mark Rutte, conforme a matéria ali. O Mark Rutte será o próximo secretário-geral da OTAN. A matéria continua. O presidente da Romênia desiste da candidatura ao cargo ocupado pelo norueguês Stoltenberg há uma década e vai sendo prorrogado aí, até que se encontre uma figura mais... Porque assim, não é fácil escolher alguém para um cenário de crise. E não é fácil fazer isso. Não é fácil colocar alguém ali para
que consiga manter a OTAN coesa num período de extrema dificuldade de divisão da OTAN. Isso não é fácil de fazer. Então não pode ser qualquer um. Até porque no cenário de divisão, de questionamento, tem que ser alguém da mais alta confiança dos setores britânicos e estadunidenses. Então tem que ser alguém que tem um perfil servil, é o que saiu, né? Um perfil de fidelidade, servilismo, de confiança desses setores, mas ao mesmo tempo tenha uma levada política que consiga, de maneira instrumental, atender às demandas desse período. Então não é fácil. Falei aqui sobre a possibilidade do Boris Johnson, mas parece que ele não foi do gosto de vários setores ali, foi uma figura que, entrando de cabeça na guerra da Ucrânia, gerou uma série de críticas, também gerou críticas como primeiro-ministro britânico, mas é uma figura da mais alta confiança de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Falei a respeito da Ursula von der Leyen, mas ao que tudo indica continua aí à frente da União Europeia, que é uma pessoa da mais alta confiança, mas já que ela vai bem ali, mantém ela ali. A Kaja Kallas, da Estônia, apareceu, mas aí não tem a mesma projeção, não teria a mesma aceitação, talvez na porção mais ocidental da Europa, né? E tanto é que a Kaja Kallas, para não fazer muito barulho, ganhou até, pelo menos até onde eu li, foi posicionada num cargo ali de destaque, acho que até de relações exteriores da União Europeia, tá? Acho que foi esse a função que ela tem, eu não me recordo exatamente, mas deram uma função importante para ela não ficar gritando, porque ela realmente queria ser mais valorizada dentro da OTAN. E até se chegar à figura do Mark Rutte, né, que parece que atendeu aí as expectativas de vários setores diferentes. Letras verdes. Os últimos países a darem o apoio ao Mark Rutte foram a Hungria, do Viktor Orbán, e a Eslováquia, do Robert Fico, um governo de direita conservadora da Hungria e outro governo de esquerda do Robert Fico na Eslováquia, tem uma resistência a qualquer agenda que pareça continuar e prolongar indefinidamente essa guerra na Ucrânia, guerra que é criticada tanto pela Hungria quanto pela Eslováquia. E até destaquei ali, a von der Leyen seguirá à frente da União Europeia, até porque talvez ela não tivesse o perfil que a OTAN busca, muito embora o Biden, segundo algumas fontes aí colocam, é a preferida do Biden, era a preferida do Biden, mas se dá para deixar uma pessoa de confiança na União Europeia e dá para colocar na Comissão da União Europeia e dá para colocar alguém de alta confiança também na OTAN, que tem aceitação de setores mais complicados para o projeto da OTAN ali, que são setores mais difíceis de dialogar, como é o caso da Hungria e da Eslováquia, né? Tanto melhor. Ele conseguiu aceitação, tem um apoio, inclusive caso o presidente nos Estados Unidos seja o Donald Trump aí, né? O Donaldo, ele admira muito o Mark Rutte, né? Eu até mudei um pouco a entonação porque eu acho que citar o nome dele da maneira como se deve reduz o alcance. Eu estou fazendo vários experimentos aqui, né? A gente vai atuando na rede e vai aprendendo, né? Mas embora eu acho que já está na boca do sapo o canal, então né? Eu já estou, não vou dizer resignado, mas a gente vai levando e sobrevivendo. Letras azuis. O Mark Rutte, que é o cara da foto, é um conservador fiel à agenda anglo-yankee, que é o que se busca. E por que ser um conservador é importante? Porque ele consegue dialogar com conservadores problemáticos para o projeto da OTAN. Ele tem o apoio do Viktor Orbán, que é uma figura muito problemática para o projeto da União Europeia, para o projeto da OTAN. Ele é crítico do prolongamento indefinido da guerra na Ucrânia, ele é crítico das sanções à Rússia, ele é crítico da intromissão da União Europeia na soberania dos países membros da União Europeia, de forma que ele é uma figura indigesta, é difícil de engolir o Viktor Orbán ali. Toda a situação que ele pode, ele barganha com o seu poder de veto, né, a questão de a capacidade que esse voto que a Hungria tem, ele sempre barganha, e a política é isso mesmo. Então ele é uma figura indigesta,
para alguns setores. Só que o Mark Rutte consegue conversar, consegue dialogar com esses caras como o Trump. Ah, falei Trump, né? Lá se foi, né? E o Viktor Orbán. Então ele não poderia ser qualquer um. Se coloca alguém ali já mais liberal progressista, já a coisa já azeda com alguns setores. Tinha que ser um cara mais talhado para aquela função ali. Mas também ele não poderia ser daquelas alas mais... por exemplo, não poderia ser o Viktor Orbán, porque aí haveria um grande problema. Tem que ser alguém da mais alta confiança. Não poderia ser, por exemplo, a direita conservadora polonesa, que embora seja muito pró-OTAN, ela colide com o projeto da União Europeia, ela atrita em vários projetos ali. Letras vermelhas. O Mark Rutte terá por missão pressionar os membros da OTAN a gastarem ao menos 2% do PIB em defesa, o que não é fácil. Ele próprio, quando governou a Holanda, não conseguiu, não fez. Por isso que alguns olham um pouco torto para ele. Ele próprio não conseguiu. Então há essa pressão. Os países do Mediterrâneo, ali, dá para citar Itália, Espanha, Portugal, tem problema para fazer essa manobra. Porque investir mais do orçamento em defesa é cortar de outros setores. E aí, para quem já não tem mais gordura, vai ter que cortar na carne. É difícil. Para um cenário de não crescimento econômico, como é o da Europa continental, como é que se faz isso? Letras verdes. O Mark Rutte buscará dialogar com conservadores para afastá-los também das suas relações com o Putin. Pega o Viktor Orbán, por exemplo, ele tem ótimas relações com a Rússia. Então, um dos objetivos de botar um conservador que consiga dialogar com setores políticos conservadores da Europa continental, mantendo esse pessoal junto, porque se coloca ali um liberal progressista, com discurso progressista, né, a coisa já fica mais complicada. O diálogo já fica mais travado. Porque, lembrem, tá? Essa escolha da OTAN, ela coloca na mesa a perspectiva realista de que existe a ascensão de setores conservadores nacionalistas na Europa. É isso que o pessoal está colocando na mesa quando pensa na figura do Mark Rutte. Tem que ser alguém que dialogue com esses caras. Mas tem que ser um cara que seja obediente. Como é que a gente vai achar? Porque normalmente esses setores eles até são óleo na engrenagem, mas é óleo com areia, fazem um barulhão danado. É difícil. E o Mark Rutte pareceu atender a todas essas expectativas, ou pelo menos a muitas delas. Letras azuis. O Mark Rutte é questionado no leste europeu, já que não levou a Holanda a gastar 2% em defesa, e apoiou o Nord Stream, que é aquele projeto de gasoduto entre a Alemanha e Rússia, lá quando ele estava sendo desenvolvido, ou seja, né, quando ele estava em operação ali. Foi um apoiador dessa parceria energética. Então, ele é olhado com alguma reserva para alguns setores. Mas ele é o cara que marcou mais caixinhas ali nos requisitos, né? Uma que se apresentou, já falei, é a Kaja Kallas da Estônia, mas aí talvez ela não tenha ainda o lastro necessário para ser uma liderança da OTAN para os tempos que se apresentam, né? E aí, já que a gente está na Europa, vamos falar da Ucrânia caminha para um impasse na sua adesão à União Europeia durante a presidência húngara do Conselho da União Europeia. Então, assim, como é uma presidência rotativa, chegou a vez da Hungria. Só que a Hungria, ela colide com vários projetos da União Europeia. Então está todo mundo bastante assustado sobre como vai ser a Hungria presidindo a União Europeia. Aí vem grandes dúvidas sobre isso, já que é um cenário no qual estamos falando aqui disso, é um contexto que estamos falando, é importante trazer esse tema agora. Letras vermelhas. A Hungria é crítica do prolongamento da guerra contra a Rússia, tanto que não sancionou os russos. E isso é um elemento problemático para a Hungria. Por quê? Porque a União Europeia, ela deveria, em tese, salvaguardar os interesses dos seus membros. Só que a União Europeia ela é tão infiltrada pelos interesses transnacionais que ela acaba servindo como uma célula de desrespeito à soberania. E a Hungria ela tem denunciado isso. Eu concordo em vocês ou não, tá? Eu não concordo com a maior parte das coisas da política do Viktor Orbán, mas nesse ponto é preciso admitir, é um posicionamento correto.
denuncia esse uso da União Europeia para enfraquecer as soberanias dos países, ao invés de reforçá-la. Aí, esse pessoal vai estar à frente do Conselho Europeu e como é que os Estados Unidos e o Reino Unido veem isso? Porque injetam ali vários infiltrados para que a União Europeia faça aquilo. Não é porque o Reino Unido saiu da União Europeia, formalmente, que ele tirou seus... que ele não vai coordenar a coisa também. São coisas completamente diferentes. Quando os caras falam que a Ursula von der Leyen é de confiança, que o Boris Johnson é de confiança, que o Mark Rutte é de confiança, o que representa isso? É a Ursula von der Leyen, que é uma pessoa que fez carreira política na Alemanha, da confiança dos Estados Unidos. É uma pessoa como o Mark Rutte, holandês, da confiança dos Estados Unidos e do Reino Unido. É uma pessoa do Boris Johnson, que é um britânico, da confiança também dos Estados Unidos. Ou seja, é um político que, embora apareça ao lado dele a bandeirinha de onde ele nasceu, ou de onde ele fez sua carreira política, ele não representa os interesses soberanos daquela população. Ele é um agente político transnacional. Diga-se de passagem, segurar a bandeira e representar os interesses do país não significa a mesma coisa, né? Na maior parte das vezes é bem o contrário. Letras verdes. A Hungria disse que quer fortalecer a indústria, tanto bélica quanto civil. Aí os Estados Unidos olham, né, com um certo olho torto para isso aí. E também a agricultura da Europa. Ou seja, o que a Hungria faz? O que o Viktor Orbán coloca sempre na crítica? O fato de que os agricultores europeus estão sendo deixados de lado em detrimento, né, para que outros projetos ganhem espaço, inclusive projetos de fora da União Europeia. De forma que, enquanto os agricultores europeus demandam algumas coisas, o pessoal quer cortar dos subsídios da agricultura para alocar no setor de defesa, até porque os Estados Unidos ganham muito com isso. Os Estados Unidos são produtores agrícolas também, de forma que sabotar o projeto agrícola europeu não seria um problema. Daí que aparece a Hungria já jogando água no chope. Para os agricultores europeus, isso é música para os ouvidos deles, porque o que fizeram de protesto aí não está no gibi. Agora, para aquela parceria Mercosul e União Europeia, como é que vai ser uma presidência da Hungria? Falando isso, que é fortalecer a agricultura da Europa. Então é aí que está o ponto, né? Talvez para o acordo não seja algo muito positivo. Mas cada um está vendo seu interesse, tá? Estou colocando aqui da maneira mais crua que eu posso. Alguns de vocês comentam, né? Professor, eu gosto porque tu é isento, neutro. Eu discordo de vocês, né? Eu sei que vocês estão me elogiando. Eu tenho minha posição, que é sempre muito clara aqui. Sempre digo para vocês qual é a minha posição. Um canal contrário à OTAN, contrário aos interesses britânicos e estadunidenses. Só que eu tento fazer uma crítica honesta, né? Tento agir com honestidade intelectual. Mas isso não tem essa coisa de neutralidade e isenção. O cara pode ter o posicionamento dele. Por exemplo, no caso do Viktor Orbán, sou um entusiasta dele politicamente, não, mas quando ele atrapalha o projeto dos caras, por que eu não vou ressaltar? O que é mais nocivo para o mundo? O Viktor Orbán ou o projeto financeiro britânico estadunidense? Então é aí que tá. São escolhas dentro de uma realidade que existe, entendeu? Quando ele colide com os caras, todo o meu apoio. Quando ele converge, toda a minha crítica. Tá? Então, continuamos. Agora a gente vai para o Oriente Médio, né? Já tomando, né, o Mediterrâneo ali. Nesse caso aí, botando a União Europeia no meio do pagode. Trago o seguinte título. Israel leva a guerra ao Mediterrâneo. Então eu já meteu o Chipre na história aí, ó. Matéria da Al Jazeera. O Chipre está prestes a ser arrastado para uma guerra entre Israel e o Hezbollah? A matéria continua. O líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, alertou o Chipre que se ajudasse Israel nos ataques ao Líbano seria um alvo. Aí os setores políticos no Chipre ficaram apavoradíssimos, né? Com essa fala, mas o fato é que o Chipre é estratégico. Essa fala do Hezbollah aí, do líder do Hezbollah, que é o Nasrallah, ele coloca em evidência algo que é óbvio. O Chipre olhem onde está o Chipre pintado de amarelo ali, ele é um
polo estratégico fundamental para o apoio que a OTAN dá a Israel, que nem membro da OTAN é. Tá? É um aliado extra-OTAN. Né? Letras vermelhas. Daí eu pintei o Líbano de laranja, Israel de rosa e o Chipre de amarelo. Letras vermelhas. É de bases militares britânicas no Chipre que parte o abastecimento militar para Israel. Tá? Eu preciso pontuar, já falei disso aqui anteriormente. Né? É preciso pontuar a importância disso. Letras azuis. Tá, mas é de bases do Chipre também que partiram ajuda humanitária que entraria pelo porto dos Estados Unidos e que não entrou quase nada. Tudo bem, mas uma coisa não substitui a outra. Para o Hezbollah, o que ele enxerga é o quê? O Hezbollah é um grupo libanês. O que ele enxerga é o quê? É uma base estratégica dos caras. Se partir dali ataques para nós, como está ao nosso alcance, vamos atacar. Isso é lógico, né? Parece algo bastante lógico. Letras azuis. É de bases militares britânicas no Chipre que partem, por exemplo, ataques aos Houthis no Iêmen. Então é um ponto estratégico para ataques na região, de forma que o Hezbollah não vai ficar esperando para ser atacado. Quando o processo começar, o Hezbollah já não vai dar muita chance, não vai dar muita sopa para o azar. E lógico, isso gera um pânico enorme no Chipre, porque o Hezbollah não tem pouco poder de fogo não, é muito grande. E vários setores da mídia corporativa, inclusive, estão ressaltando isso. Israel, se começar essa guerra aí, vai pagar muito caro. Não estou dizendo que o Hezbollah vai derrotar o Israel, nem o inverso. Os dados estão rodando aí. Estão rolando agora. Israel vai pagar caríssimo por isso. Né? Porque vai ter... Não é assim, ó, eu vou lá e vou... Como é na faixa de Gaza contra o Hamas, que é um grupo palestino. Não é assim, vou lá, é só eu ataco, só eu destruo o prédio, só eu, e vez ou outra, escapa um foguete lá que atinge um pátio de estacionamento lá em Israel. Não, não é assim. Se tiver guerra com Hezbollah, vai ter prédio desabando em Israel. E não vai ser pouca coisa. Vai ter porto atingido, vai ter base militar atingida, vai ter refinaria atingida, vai ter estrago. E não vai ser pouco, porque os caras têm milhares de mísseis. Tem muito drone. E as defesas de Israel não vão segurar o rojão, entendeu? Letras azuis. Embora o Chipre receba refugiados libaneses e peça apoio econômico ao Líbano, receba refugiados historicamente, né? Muita gente fugiu do Líbano ao longo da história para o Chipre. E critique quando existem sanções contra o Líbano. As bases britânicas no país são estratégicas para a OTAN. Então, o que o Hezbollah coloca é assim, ó, não é pessoal, cara. Isso não é pessoal. Só que essas bases aí podem ferrar com a gente, então a gente não tem o que fazer. Não é uma ameaça ao Chipre, é um recado. Olha, ou vocês fazem alguma coisa e tentam ter alguma soberania, o que é muito difícil, já que existem bases de membros da OTAN. As bases britânicas são britânicas, entendeu? É um controle britânico ali, né, onde estão as bases. Não é do controle do Chipre aquilo ali. Do controle real do Chipre. Então, mas o Hezbollah está avisando. É uma guerra e, infelizmente, vai dar problema para vocês. Algo do tipo, fui eu que levei a guerra a vocês ou foram os outros que botaram bases aí que levaram? Letras vermelhas. A União Europeia disse que qualquer ataque ao Chipre será um ataque a todo o bloco. E aí isso aí pode ser um ensejo para apoiar Israel. Olha, teve ataque ao Chipre, ofendeu toda a União Europeia e agora a gente está junto com Israel. Agora, eu quero ver fazer isso com esse ambiente de crítica e protesto que está dentro da Europa. Com a enorme comunidade muçulmana que vive na Europa. Vai ser bastante complicado sustentar essa posição aí de apoio a Israel. Aí o que eu estava falando anteriormente, né? Matéria da CNN, só que tem gente que diz, a CNN é comunista lá do Hezbollah, o cara mistura tanta coisa que a gente não consegue nem prestar atenção no que o cara fala. A CNN é um canal comunista, olha lá, o símbolo é vermelho, eles são todos ligados ao Hamas, ao Hezbollah, são todos comunistas, como se todos os grupos do mundo fossem comunistas. O cara faz um pacote ali e chama tudo de comunista, né? Que envolve
setores da mídia corporativa ligada a setores financeiros dos Estados Unidos, ele conecta isso com o comunismo, conecta isso com o Hezbollah, que tem nada a ver, conecta com o Hamas, ele faz uma salada ali que cria um mundo paralelo para que aquela compreensão tosca da realidade dele faça algum sentido, né? Então ele deforma toda a realidade para que caiba aquilo ali. Tudo para não ver o quê? Que esses setores se preocupam porque podem entrar numa roubada. Não é que esses caras aqui estão defendendo o Hezbollah. Longe da CNN defender o Hezbollah. Longe da mídia corporativa defender o Hezbollah. Tanto é que tem muita gente que trata o Hezbollah como um grupo terrorista. Mesmo aqui no Brasil. Não trata como um grupo político legítimo libanês. Trata como um grupo terrorista. E isso pelo estrago que a mídia faz. Agora, o que está sendo colocado aqui pela CNN é, bom, a gente apoia setores que estão para entrar numa guerra e a gente pode ter muito problema com isso. Inclusive porque no mundo islâmico tem boicote a empresas dos Estados Unidos que bancam os anúncios, que bancam a própria emissora. Os anúncios são de menos. São proprietárias das emissoras. Os Estados Unidos temem que o domo de ferro, o Iron Dome, que é o sistema de defesa de Israel, possa ser esmagado na guerra com o Hezbollah, dizem autoridades. É que a mídia yankee apontando um problema. Diga-se de passagem, os Estados Unidos estão há um tempão dizendo, olha, se tiver guerra com o Hezbollah, vamos ter que entrar. Isso aí vai desgastar ainda mais a imagem dos Estados Unidos, vai desgastar a imagem do Biden num ano eleitoral complicado para ele. Letras verdes. Os Estados Unidos teriam alertado o primeiro-ministro libanês que apoiarão Israel em caso de guerra, que seria uma forma de dissuasão. Se eles acham que o Hezbollah... Porque, na verdade, Israel tem um projeto de ocupação do sul do Líbano. Não há nada que o Hezbollah possa fazer, porque se o Hezbollah recuar, Israel vai avançar. Não é assim. A única forma que o Hezbollah tem de evitar isso é avançar, porque aí se não houver condições concretas, vão recuar. Os Estados Unidos estão lá, olha, não vamos entrar, não por humanitarismo, porque queira preservar vidas libanesas, mas porque não existe um contexto favorável. Agora, tem setores em Israel que já perderam as estribeiras faz tempo, né? E aí Israel vive uma situação muito complicada, na verdade. Muito complicada. Já está difícil manter o fronte lá na faixa de Gaza. Não é fácil. O pessoal passa assim, estão massacrando muitos civis, milhares de civis, mulheres, crianças, idosos. Mas com os combatentes do Hamas está osso a coisa. Não está fácil. Porque matar civil é fácil. Agora, quando chega na hora de ter resultado contra o Hamas, aí... Letras azuis. Israel estaria atuando para reduzir suas operações em Gaza para poder se dedicar ao Líbano. Até por isso os Estados Unidos redobram esforços para a trégua. Porque assim, manter os dois frontes não dá. Isso analistas militares dos Estados Unidos já disseram. Olha, não vai dar. Os dois frontes vai dar problema. Então podem reduzir, talvez até buscar uma trégua em Gaza, mas isso vai levar a uma queda do Netanyahu certamente, porque a base dele vai sair fora. E aí fica tudo numa grande instabilidade. Continuamos aí no assunto. Como seria uma guerra entre Israel e Hezbollah? A matéria continua. O grupo armado libanês está muito melhor treinado e equipado do que o Hamas. Ele é muito mais forte do que o Hamas. Muito mais bem preparado. Letras vermelhas. A matéria destaca que a rede de túneis do Hezbollah é muito maior do que a do Hamas. Muito maior que a do Hamas. E a do Hamas já está dando um problema. Na verdade, Israel e Estados Unidos não conhecem qual é o real estado de provisões de armas e mantimentos que tem o Hamas para continuar a guerra. Letras verdes. Hezbollah e Irã teriam estabelecido redes de abastecimento por terra e ar para o caso de uma guerra. Até o que eu coloco no mapa aqui. Ó. Então, assim, está ali o Líbano pintado de amarelo, Síria, Iraque e Irã, que são conexões ali onde possíveis com grupos que apoiam o Hezbollah.
Se na faixa de Gaza, que Israel montou um gueto ali para isolar do mundo, já está difícil manter a guerra contra o Hamas, agora e o Líbano, que tem muito mais poder de fogo e tem conexões ali com aliados, como é que vai ser isso? Continuamos, olha, aí a coisa vai complicando para o Netanyahu. Essa cara aí dele nessa foto aí, ela é ilustrativa do momento. Eu pego fotos que tem a ver com o momento. O Netanyahu pensava que ele poderia criar ali um circo de horrores, um freak show ali com todo tipo, um freak show político de Israel com todo tipo de fauna bizarra política e que ele ia coordenar esse bando de maluco. Só que o fato é que ele perdeu completamente o controle da base. Os caras estão se canibalizando e ele tá ali tentando, né? Tipo, sabe, tá com maestro maluco assim orquestrando nada, assim, um monte de cara brigando. Ele tá tentando fazer isso. E tá fazendo água. Porque o Netanyahu, ele é um político fisiológico. Então ele achou que ia costurar ali com um monte de maluco uma coalizão e que isso daria certo. Eu falei lá no período eleitoral, eu falei, o Netanyahu está construindo uma base complicada. Ele acha que vai governar esses caras aí. Ele está muito próximo de ser um grande bode expiatório. Eu não estou dizendo que ele não mereça. Ele merece ser condenado por muita sujeira que ele fez. Mas o problema é que o sistema pode querer sacrificar ele no altar da opinião pública para sair limpo, muita gente suja. Esse é o problema. Não é só o Netanyahu, nem muito menos só o partido dele, ou só essa cachorrada maluca que é base dele, entendeu? Essa coalizão louca que ele fez lá para governar. Setores que se dizem, aqueles que comem com talheres, que conseguem se comunicar com as pessoas normalmente, sem babar, esses setores aí também são responsáveis e fazem barbaridades talvez muito piores. O próprio Benny Gantz, que saiu da chefia do gabinete de guerra, foi crítico pelo exército não ser mais duro e rápido nas suas operações em Rafah. Então não tem inocente ali. Só que vai se criar um cenário, tanto é que a mídia só critica o Netanyahu, como se o projeto histórico sionista não fosse esse morticínio aí todo. Deletam tudo que já foi feito, todas as barbaridades que Israel já fez ao longo da sua história de invasão de terra, assassinato, tortura de prisioneiro, todo tipo de barbarismo possível e imaginável. Matéria da mídia israelense. Em meio a disputas crescentes, o Netanyahu pede que parceiros da coalizão se controlem, mas é um pessoal descontrolado. Né? Lá na eleição eu falei, né? Se quem quiser voltar aí no contexto lá das eleições de Israel, olhem os vídeos mais ou menos no mesmo período, eu coloquei sobre as eleições de Israel que o Netanyahu estava comprando um problema. Formou uma coalizão ali e achava que poderia manter toda essa galera sob controle. Letras vermelhas. O Ben-Gvir disse que o Netanyahu lhe passou, olhem só o que o Ben-Gvir, que é o ministro da segurança do cara, base dele, faz parte dos partidos da coalizão de governo, o Ben-Gvir disse que o Netanyahu lhe passou informações de Estado em troca de votos no parlamento. Bom, com uma base dessa, tu não precisa de oposição, né? Por que o Ben-Gvir faz isso? Porque ele quer um Netanyahu mais obediente. Ele quer um Netanyahu que faça mais aquilo que ele espera que o Netanyahu faça, porque foi isso que ele prometeu. Então, assim, o Netanyahu se lascou muito porque ele construiu um aparato de segurança que foi furado pelo Hamas no 7 de outubro. O orgulho do Netanyahu. O Netanyahu sempre falou publicamente que o Hamas só continuou existindo porque ele alimentava o Hamas para dividir os palestinos. Aí veio o ataque do Hamas. Ele é corresponsável 2 vezes, por ter criado um sistema inseguro e por ter alimentado o grupo que demonstrou que o sistema é inseguro. Aí ele fez uma coalizão com uma cachorrada lá, louca. Cachorrada louca, né? Todo perdão aos cachorros. Né? E aí ele não consegue governar esses caras. Olha, o Netanyahu caindo do poder vai para a prisão. Né? É muito provável. Por isso que esse desespero dele, né? A gente se controla, gente, senão a gente vai cair do governo. Eu não vou ter maioria aí, o que vai ser de mim, né? Letras azuis. O Netanyahu também é pressionado por parte da base dele, que é ultra-ortodoxa,
que é contra o recrutamento, só que existe uma pressão enorme de setores da sociedade, da política e militares israelenses que dizem o seguinte: olha, a gente precisa de recruta e esses caras não podem ficar aí sem serem recrutados. Um monte de jovem aí forte, saudável, pode lutar e não lutam porque não podem ser recrutados. Não, vamos acabar com isso aí. Só que esses caras estão na base do apoio do Netanyahu também. Por quê? Porque ele formou uma coalizão ali com uma fauna diferente. Uma fauna política diferente. E agora esse pessoal está quebrando pau. O que ele vai fazer, né? Letras azuis. Enquanto Ben-Gvir pressiona o Netanyahu para acelerar o processo de colonização, o Netanyahu quer impedir a fragmentação da sua base, porque daí é queda para ele. É uma situação aí. Mais uma matéria. Isso aqui, quem disse foi o exército de Israel, né? Não, isso aí é mentira, é fake news palestina. Porque ficou muito, em tempos de fake news ficou muito fácil o cara viver dentro da própria cabeça, né? Tudo que ele não concorda é fake news. Né? Ele vive ele mora no mundo. E aí todos os quadrantes políticos parece que fazem isso. Né? Tudo que ele discorda é fake news. Tudo, assim, é fake news, aí não procede. Existe notícia falsa, claro, existe mentira desde que o mundo é mundo. Agora, que o pessoal está adotando fake news para viver dentro da sua própria cabeça, aí quando as coisas acontecem, quem diria, né? Sim, chamou tudo de fake news, tudo que era verdade chamou de fake news, agora... Olhem a matéria. O principal porta-voz do exército de Israel está aparentemente a questionar o objetivo declarado de destruir o grupo militante Hamas em Gaza, num raro conflito público entre a liderança política e militar do país, que não é tão raro assim, né? Na verdade, a mídia deu uma passada de pano aí. O que o exército está dizendo aí? Letras vermelhas. O militar diz que o Hamas é uma ideia, é um partido político palestino e que por isso ele não pode ser destruído. E quanto mais gente Israel mata, mais civis Israel mata, mais o ódio aumenta e mais pessoas são recrutadas. Isso foi colocado desde o início. Setores militares dos Estados Unidos lá, que é aliado de Israel, sempre disseram: não dá para vencer o Hamas. Vencer o Hamas não é possível. Isso aí não dá para acreditar numa coisa dessa. Só que o Netanyahu vendeu para todo mundo a ideia de que era possível. E tem um monte de gente, eu vejo pelos comentários me xingando aqui, que acreditam nisso. Que preferem viver dentro do seu mundinho. Onde Israel faz o que quer, onde o Iron Dome é realmente seguro, onde Israel vai fazer vai ser um domingo no parque em Gaza e já vai voltar com a vitória. Que Israel tem uma força mística e é indestrutível. Não é assim. Não é assim que funciona. Israel foi apoiado ao longo da história por forças da OTAN, por armas dos Estados Unidos, dos britânicos, dos franceses, e isso fez com que eles roubassem terras e todo um aparato financeiro transnacional bancou o Estado de Israel. Não é um povo que do nada construiu um país promissor. É armas dos outros, terra roubada, recurso roubado, dinheiro drenado de palestinos que foram ultra explorados e seus recursos roubados para construir o Estado de Israel. Aí o pessoal constrói toda uma mística em torno disso aí, como se fosse lá grande coisa. Letras verdes. Além das dificuldades contra a guerrilha do Hamas, Israel precisa focar mais no norte do país, que é o caso do Líbano. Situação progressivamente complicada, mais complicada. Último tema do dia, a Turquia amplia sua presença na África. Matéria do Le Monde. O Sadá, que é um grupo turco de mercenários turcos, o Wagner turco, cuja sombra paira sobre a África Ocidental. Aqui está fazendo uma menção ao Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner que é russo. Aquele grupo mercenário que foi uma importante ferramenta para a Rússia de ação não estatal, mas ligada a setores de defesa extraoficialmente, muitas vezes oficialmente, que fez um trabalho no continente africano
para a política externa russa, para o projeto externo russo. Só que, num dado momento, isso apresentou limitações. Aí, setores de cúpula desses mercenários atacaram o ministro da Defesa e a sua base de apoio, que era o Sergei Shoigu naquele momento, e gerou toda aquela situação de intriga palaciana que eu discuti com vocês. Não foi um ataque ao Putin, foi uma intriga palaciana, foi disputa por poder dentro do governo Putin, não para derrubar o governo Putin. De lá para a Rússia resolveu se atentar mais sobre como é que constrói isso. Aqui a gente vê o quê? A Turquia seguindo essa lógica. A matéria continua. Os mercenários da empresa de segurança privada próxima ao presidente turco Erdogan podem desempenhar um papel cada vez maior no Níger e no Mali, vácuo da França, né? Após as suas operações na Líbia e no Azerbaijão. O Azerbaijão não sendo um país da África, né? Mas a Líbia sim. Pintei ali Mali de laranja, Níger de rosa e Líbia de verde e a Turquia, logicamente, de amarelo. O Azerbaijão não pintei porque não está dentro desse quadro de discussões que eu estou fazendo aqui. Letras vermelhas. O grupo surgiu em 2012 e utiliza militares aposentados, rebeldes e terroristas, que atuam fortemente na Síria e são recrutados na Síria também. Aí eles são deslocados até o continente africano, então, né, pessoal aí que compõem esses grupos mercenários, funciona como um braço paramilitar externo do Erdogan, do governo Erdogan. Né? O Erdogan, mesmo quando não era presidente, já tinha vínculos com esses setores aí. Letras azuis. O grupo concorre com outros grupos mercenários franceses, dos Estados Unidos e também russos que atuam na África, porque existe um ambiente de insegurança, de grupos rebeldes, de ataques terroristas, de guerras entre facções militares, e existe um grande ambiente de insegurança da população que torna tudo mais ingovernável para os governos. Aí esses grupos aparecem com soluções de segurança, por isso que existe um mercado fértil ali. E muita gente está ganhando bastante dinheiro com isso. Letras azuis. O vácuo francês, o aumento de grupos rebeldes e a necessidade de manter seguras atividades econômicas no continente africano criam um mercado para grupos mercenários, que são esses grupos que atuam aí. E claro, eles atuam em consonância, pelo menos na maior parte das vezes, com os interesses de Estado. Até fazendo uma espécie de geopolítica extraoficial, né, ou de diplomacia extraoficial. Atuando como um pessoal que abre as portas lá e que, claro, tem expertise em atuar no terreno e não envolve diretamente os países nas relações. Agora a Rússia está fazendo menos isso. Ela continua, tem mercenário lá atuando ainda. Tá? Agora, ela está botando mais a cara do Estado, porque todo aquele episódio com o grupo Wagner ensinou algumas lições para a Rússia ali sobre o poderio que esse pessoal pode atingir. Né? E tá aí o Meli Tanriverde, que é o chefe do grupo Sadá, tá? Que é esse grupo aí que foi do qual a matéria se refere, que a gente está discutindo esse grupo turco. Letras vermelhas. O grupo protege atividades econômicas turcas no continente e oferece treinamento a militares de países que demandem isso e paguem por isso, logicamente. Existe ali uma disputa, né? Temos uma concorrência ali de grupos que buscam. E claro, e o Estado vai junto, e os países africanos vão selecionando dentro daquela realidade quais que podem dar melhor sustentação, ajudar na segurança e gerar ali as melhores relações. E lá no final, quem é que vai ficar? Não vai ficar um país usando vários ao mesmo tempo. Vai ter que selecionar qual grupo foi mais eficaz e assim vai se dando a costura das relações ou da Turquia com o Mali, ou da Rússia com o Mali, ou da Turquia com o Níger. É assim que se dá o processo, entendeu? Mas mercenários, isso é comum ao longo de toda a história. É que o mercenário virou um xingamento. Mas o mercenário é um cara que luta em troca de dinheiro, é um profissional da guerra. Tá? Que a gente vai pegar a história. Isso quer dizer que o cara não tem ideologia? Claro que não. Lógico que não. Ele pode ser um cara fisiológico, pode ser um matador de aluguel, mas ele pode ser imbuído de tecnologia, de alguma ideologia. Ao longo da história tivemos vários aí. Que inclusive o próprio Garibaldi era um profissional, o Garibaldi, o italiano, né, que participou até da história aqui do Rio Grande do Sul. E
fez o seu papel na Itália. O cara é um profissional da arte da guerra, entendeu? Então vamos chamar esse cara, ele vai fazer ali, ele pode estar imbuído do sentimento republicano, do contexto da Revolução Farroupilha aqui, podia ter gostado da pauta, conheceu inclusive a esposa dele nesse confronto, que é a Anita Garibaldi ali em Laguna, ali que eu digo, né, eu tô morando no Rio Grande do Sul, mas para mim é perto, né? Conheceu a Anita Garibaldi aqui, que foi para lá, inclusive lá é reconhecido na Itália como uma heroína, assim como o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, a Anita Garibaldi, e conheceu na batalha, acreditava na questão? Sim, pode ser que sim, claro que sim. Existem relatos que dizem que sim, relatos que dizem que não, tem linhas divergentes, não sou aqui um canal de história para ser o juiz disso, tenho a minha percepção. Agora, o cara era um profissional da arte, poderia sim, porque envolvia o sentimento republicano ali, né, da República Rio-Grandense naquele momento. Mas ele era um profissional, ele fazia aquilo bem feito. Ao longo da história, muitos mercenários existiram. É que o mercenário hoje, assim, o cara tá no futebol, o cara joga ali, depois joga pro time rival. É mercenário, daí virou um xingamento, mas o mercenário é um profissional da guerra. E ele é um cara que atua, e ele é o personagem real de muitas vitórias de batalha. Agora, muita guerra que é celebrada hoje de uma maneira super lírica, contou com um mercenário, contou com um bandido solto de cadeia para lutar no fronte. Muita revolução que hoje, tanto burguesa quanto proletária, que é assim, por exemplo, hoje pintada com tintas que tem músicas, flores e grandes discursos em praças abertas, e hinos e bandeiras, foi o quê? Foi gente, foi criminoso lutando, foi estuprador lutando, foi mercenário lutando. A guerra é assim, a história real, ela não é tão bonitinha quanto a que está no livro. Então, assim, quase, não, eu achava que o contexto de luta anti-imperialista ali fosse de outro jeito. Com quem? Com uma figura casta, virginal, num cavalo branco lutando. Isso aí é até ridículo, entendeu? Falar uma coisa dessa. Então tem gente que se desencanta pela verdade pela verdade da história, porque não conhece a história. Ela não é limpinha, cheirosa. A história é sangue, é um monte de bárbaro batendo um no outro. É gente criminosa sendo herói num dado momento. O cara é criminoso, o cara não valia nada, não valia uma pataca. Aí do nada o cara é um herói, vira um, um presidente, um imperador. Como que ele fez? Circunstâncias históricas. Figuras minúsculas, deputados que não tinham nenhuma voz proeminente, figuras fisiológicas de um sistema corrupto político se viram grandes presidentes e fazem grandes obras. Figuras que foram recrutadas, parceiras até de regimes ditatoriais, aparecem como lideranças que nunca foram, têm aulas fora do país, e depois viram grandes lideranças populares. E fazem algumas mudanças, mas muito poucas às vezes, outras muito grandes. Então, assim, a história ela é cheia disso. O problema é a idealização da história, né? Gostaria de ficar falando mais, mas enfim. Letras vermelhas. Não, letras verdes. O grupo explora afinidades religiosas, né, do Islã em alguns locais, alguns países, e expande os interesses turcos na África. E são hábeis porque a Turquia é produtora de drones. Então essa é a história real, essa é a realidade, entendeu? Não é um carinha perfumado, com cabelinho penteado, virgem em cima de um cavalo branco. A história real é isso, é mercenário, é cara que é solto da prisão e depois vira um herói de guerra. É um salteador de beira de estrada que se transforma no chefe do partido e governa. Bem, entendeu? Isso é a história real. Então o pessoal tem que parar de ficar floreando a história e criando heróis castos que não existem. Isso é para construção de identidade. A realidade histórica é outra coisa. Então tá, né? Não, não vou eu falar de novo das formas de apoiar o canal, né? Então vou parando por aqui. Tchau para vocês.